Você sabia que tem o potencial de desenvolver qualquer habilidade? Falar em público, que também é uma habilidade, não constitui exceção. E você deve estar a perguntar-se, ok, mas quem é você para falar sobre o assunto? Bem, Elavuco Daniel é o meu nome, sou autor deste livro digital. Falar em público, a habilidade que todo profissional que almeja sucesso deve desenvolver. Pessoa que conviveu durante muito tempo com algo que trouxe muitos prejuízos em sua vida. Sim, estou a falar do medo de falar em público, a falta de habilidade de interagir com as pessoas. Só para teres uma ideia do que passei, ao longo dos 5 anos do meu ensino universitário, eu não abri uma vez sequer a minha boca durante as aulas. Tudo isto porque tinha medo de falar, tinha medo de errar, tinha medo de ser criticado, de ser rejeitado e de ser julgado pelas pessoas. E por esta situação eu perdi muitas oportunidades de estabelecer relacionamentos harmoniosos, relacionamentos que hoje seriam muito úteis para desenvolver as minhas capacidades e, quiçá, também dar outros passos na vertente da minha carreira profissional e não só. Perdi a oportunidade, enfim, mas felizmente recuperei em tempo. Recuperei em tempo porque consegui e hoje consigo falar com qualquer pessoa. Recuperei em tempo porque hoje eu consigo interagir com as pessoas com naturalidade, com ousadia, com entusiasmo e com conhecimento. E hoje, eu confesso, eu sou uma pessoa bem melhor. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Porque eu não sou melhor do que você. Aliás, ninguém é melhor que ninguém. Tal como disse, e muito bem, o nosso cantor se bem. E até rimou. Bem, se bem. Para falar em público, é necessário vencer algo que, infelizmente, constitui, na atualidade, um dos maiores medos do ser humano. Estou a falar do medo de falar em público. Infelizmente, o ser humano não conhece-se. O ser humano constrói prédios, constrói bombas atômicas, vai até a lua, enfim, faz 1001 coisas. Mas há uma coisa que o ser humano ainda não conseguiu descodificar, que é o verdadeiro poder do cérebro. Sim, este cérebro maravilhoso que todos nós temos, mas que infelizmente ainda não conseguimos explorar o seu verdadeiro potencial, ou seja, o potencial das milhões e milhões de conexões neurais que nós temos. Todos nós temos. É um poder que infelizmente ainda não foi explorado. O nosso cérebro divide-se em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, responsável pela vertente racional, pela vertente lógica e também pela memória de curto prazo. E por outro, o hemisfério direito, também denominado o hemisfério emocional, o hemisfério responsável pela criatividade, o hemisfério que no fundo também é responsável pelas nossas crenças e ele com certeza alberga a nossa memória de longo prazo. Felizmente, o nosso sistema de ensino ainda não explora o hemisfério direito. Ele explora de forma significativa o hemisfério esquerdo porque o potencial que nós exploramos atualmente é apenas uma representatividade do verdadeiro potencial que eu, que você, que todos nós temos. Como uma ave não se desloca apenas com uma asa, e como o ser humano, para que ande normalmente, precisa de 2 pernas, é imprescindível que nós tenhamos um equilíbrio entre o nosso hemisfério esquerdo, entre as atividades desenvolvidas pelo nosso hemisfério direito e o nosso hemisfério esquerdo. Infelizmente, nós exploramos muito o hemisfério esquerdo, mas esquecemos-nos do fundamental, de explorar o hemisfério direito, por sinal responsável pelas nossas emoções. E não nos esqueçamos o seguinte: o medo é uma emoção. Uma emoção que normalmente resulta da percepção do nosso organismo de um perigo que pode ser real ou imaginário. E diante da situação de exposição, diante da possibilidade ou da probabilidade de você falar em público, de você interagir com as pessoas, automaticamente, e sobretudo para aquelas pessoas que têm medo de falar em público,
automaticamente o nosso organismo prepara-se para defender-se. Prepara-se para criar artimanhas, para criar artifícios no sentido de fazer frente a esta situação. E com base nisto, ela cria, o nosso organismo por si só é tão extraordinário, tão incrível, cria hormônios, desenvolve hormônios que é para fazer face a esta situação em público. E os hormônios que mais se destacam são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Existem 3 atitudes possíveis. Ou você enfrenta a situação, mas pode não ser bem sucedido, ou você diante do público, diante das pessoas, você pura e simplesmente paralisa, congela, ou em muitas circunstâncias você foge. Porque o medo é maior do que você. O medo tem uma intenção positiva, que é o de proteger-te de eventuais situações desfavoráveis a você, em função das experiências que você viveu no passado, em função das situações que você vivenciou. Ele quer proteger-te, mas o medo não pode ser mais forte do que você. O medo não pode dominar. Aliás, o medo é uma emoção. Você não é uma emoção. Você é um conjunto de várias emoções, é um conjunto de vários elementos. Então você é muito mais do que o medo. Então você pode sim administrar este medo. Porém, tal como disse, ao produzir os hormônios, o nosso organismo produz ou manifesta alguns sintomas, alguns sinais físicos e sinais emocionais, dos quais, entre os sinais físicos, nós podemos, por exemplo, mencionar a boca seca. Ao falar, a boca fica muito seca. Você pode beber água, minutos depois a boca está outra vez seca. É um dos sinais do medo de falar em público. O coração bate com muita intensidade. Você não percebe o porquê. De um momento para outro, você sente o coração bater com muita intensidade. Também é um dos sintomas do medo de falar em público. E outro sintoma também é na falta de ar. Você fica sem ar. Você não consegue respirar ou fica com muitas dificuldades de respirar. Além destes sintomas, existem muitos outros sintomas que ocorrem. Porém, cada pessoa é única e exclusiva. Os sintomas que eu sinto, você pode não sentir. Razão pela qual é indispensável que você consiga identificar quais os sintomas físicos que você tem. Por outro, existem também os sintomas emocionais, nomeadamente a insegurança. Você fica completamente inseguro, você fica tímido, você fica com um nervosismo que você não consegue entender. Todos estes e muitos outros são sintomas emocionais do medo de falar em público. Tal como disse, o medo manifesta-se ou por sintomas físicos ou por sintomas emocionais. Por isso, para lidar com o problema, é importante que você conheça o problema. É importante que você saiba, em relação ao medo de falar em público, em relação à habilidade de falar em público, quais são os sintomas que evidenciam-se antes e durante a tua interação com as pessoas. E é por este motivo que eu vou partilhar consigo uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta desenvolvida para ajudar você a identificar os sintomas físicos e emocionais do medo de falar em público. Para que você possa ter acesso a esta ferramenta, basta tão somente clicar no link que eu vou enviar para você. É uma ferramenta que eu vou enviar em PDF no sentido de você selecionar os sintomas físicos, os sinais físicos e emocionais que normalmente você identifica antes e durante a tua interação. E fique atento porque este é apenas o primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vamos falar dos recursos que você pode obter para que você possa desenvolver a habilidade de falar em público, para que você possa superar, vencer com êxito e com sucesso este medo que muitos transtornos e muitos prejuízos já trouxe em tua vida. Por isso, fique atento ao próximo vídeo. E não se esqueça, hoje nós falamos nada do poder que você tem, do potencial enorme, do poder que este cérebro maravilhoso que você tem e dos sintomas físicos e emocionais do medo de falar em público. Não se esqueça, preencha este formulário, preencha esta ferramenta, a fim de que você possa começar a avançar rumo
a superação do medo de falar em público, rumo ao desenvolvimento desta habilidade que os homens de sucesso, de que a maior parte dos homens de sucesso já possuem. Só falta você. Elavoco Daniel é o meu nome. Estamos juntos.